Dai minha alma se ficai com o resto. O que importa é a juventude santa. Dai minha alma se ficai com... Meu nome é Jonatas Lohan, tenho 26 anos, sou casado com a moça mais bonita desse mundo. Bom, o meu início na igreja, na verdade, desde quando eu nasci, a minha mãe sempre me levou para a igreja. Então, desde criança sempre frequentei, sempre fui católico e crescendo nesse meio, naturalmente, eu iniciei nos grupos de jovens. Eu tive bastante contato com a renovação, porque minha mãe era serva da renovação. Então, como eu era criança, não podia ficar sozinho em casa, ela me levava também no grupo. E dentro desse grupo onde ela serviu, eu tive as minhas primeiras experiências com a RCC. Foi onde eu também iniciei, foi onde eu comecei a tocar violão dentro da igreja. Foi junto com amigos meus, fazendo aulas dentro da paróquia para tocar no movimento, que nós começamos a participar do Ministério de Música. E apesar de eu sempre ter feito parte da igreja, eu era aquele católico, né, que era um pé na igreja e um pé no mundo. Então, apesar de eu fazer parte, tinha muita coisa que eu não concordava, que eu não conhecia, tinha muita coisa que eu não gostava dentro da igreja. E que eu achava que era normal a gente viver, que era normal a gente fazer. Inclusive, esse pensamento veio bastante de dentro da escola, né? Porque os professores de história ensinavam que as coisas eram um pecado antigamente, hoje não é mais. Ou seja, apesar de eu ter esse berço dentro de casa católica, eu sempre tive fora de casa uma deturpação daquilo que é a igreja. Então eu vivi muito tempo fora da igreja, estando dentro da igreja, mas vivendo fora dela. E até que chegou um certo momento que algumas coisas aconteceram na minha vida, coisas chatas, mas são coisas que acontecem na vida de todo mundo. Porém, quando é a primeira vez que você passa, você sempre fica um pouquinho abalado, né? Só que esse foi um momento para que eu tivesse a minha experiência verdadeira, a minha experiência de batismo real. Eu havia terminado, levado um pé na bunda de namoro, e eu comecei a ir para a igreja pedindo para que Deus mostrasse que Ele estava comigo, porque eu me sentia sozinho, eu não queria mais me sentir desse jeito. E como eu sabia, já tinha uma certa experiência com Deus, eu sabia que Ele seria capaz de preencher isso que eu estava buscando, isso que eu sentia naquele momento. Então eu voltei para o Ministério de Música do grupo de oração que tinha na paróquia, o grupo de oração Santo Expedito. E durante esse período teve um evento numa cidade vizinha aqui chamada Rio Preto, São José do Rio Preto, um evento chamado Beracá, que, se eu não me engano, é o maior evento da América Latina, da Renovação Carismática Católica. E nesse Beracá, um amigo meu me chamou para ir, o Renato Esquive, e nós fomos com alguns outros amigos nossos. E dentro desse Beracá teve um momento muito intenso de batismo no Espírito com o Tony Alisson. E é engraçado porque quando começou esse momento de adoração, esse momento de batismo, eu tinha falado que eu não ia repousar, que eu iria estar ali, não iria chorar, do jeito que eu entrei eu ia sair. Mas quando Deus quer agir, Ele faz. Em um momento de adoração, eu acabei tendo a minha experiência de repouso no Espírito Santo. Para quem ainda não sabe o que é, vá a um grupo de oração para você descobrir. E nesse momento, quando eu me recompus, eu percebi que eu me recompus, mas como se eu fosse um homem novo. Eu me senti naquele instante renascido, renovado. E aquilo que eu tinha pedido para Deus, que Ele me desse para que eu não me sentisse mais sozinho, Ele de fato me deu naquele dia. E uma coisa também que foi muito, muito interessante é que, a partir daquela experiência, tive outros momentos de oração e em um deles eu tinha feito 3 pedidos para Deus. Tem 2 que eu não lembro mais o que é, mas teve um que ficou na minha memória e que eu vi ele sendo cumprido. Eu sei que os 3 foram cumpridos, eu não lembro o que é, mas eu sei que foram cumpridos. Mas um foi especial, porque eu tinha pedido para que Deus me desse amigos
que me mantesse, me ajudasse a estar dentro da igreja e a ser a igreja que Ele quer que nós fôssemos. E depois de fazer esse pedido, um tempo depois veio o Dom Bosco. Para mim, esse foi uma resposta total de Deus na minha vida. O Renato, ele começou a participar, começou a conhecer o movimento da renovação e ele havia se tornado músico do ministério do Misão. O Renato Esquive, o Renato Márcio Pipoca e também outros amigos nossos, que não eram da cidade, né? O Fred e o Vinícius Lima. E o Renato ele se aproximou muito do Misão, a ponto de a dor de um ser a dor do outro, né? Em um certo momento, a Dudinha, que é uma criança muito especial, ela é uma bênção tanto na vida do Misão quanto na nossa. Por onde ele passa, nas missões que ele faz, ele sempre testemunha sobre a vida as bênçãos que a Dudinha traz na vida dele. E é fantástico os frutos que ele colhe através desse testemunho. Porque a Dudinha, ela não fala, ela não anda, ela, se nós vemos como uma limitação humana, ela é dependente totalmente deles, totalmente do Misão. Mas mesmo ela estando naquele estado, ela é instrumento de Deus. E ela foi instrumento de Deus também nesse momento que ela passou, que era uma cirurgia. Para uma pessoa com uma saúde normal já seria complicado. E no estado dela seria ainda mais. Então o Renato pediu para que nós fizéssemos um momento de intercessão por essa cirurgia dela, que era muito importante. Nós combinamos o dia e combinamos o local. Seria na praça da paróquia Nossa Senhora Aparecida, que, no nosso ver, seria a melhor forma de entregar a Dudinha à Nossa Senhora, seria estar na casa de Maria. Só que, dessa paróquia a gente não tinha chave, era uma paróquia fora do nosso setor, era uma paróquia diferente da que a gente participava, da que a gente trabalhava. Então nós não tínhamos acesso. Aí no dia, Deus, olhando toda a nossa felicidade, resolveu mandar uma chuva. E uma chuva muito forte, uma chuva que a gente não esperava que fosse acabar naquela noite. Então o Renato ligou e falou, não vai dar para fazer. Só que naquele dia eu estava participando antes do momento de intercessão, porque a intercessão seria às 11, né, devido ao horário da faculdade. Eu estava no grupo de oração e quando terminou o grupo de oração eu falei, estamos aqui na igreja, vocês querem vir para cá? A gente pode usar a paróquia sem problemas. Então eles toparam, foram todos lá para a paróquia Santo Expedito e nós fizemos esse momento de intercessão no Santíssimo da igreja. E cara, nós não poderíamos ter feito diferente. Eu acho muito bacana um santo que ele escreveu um livro, que é o livro mais lido sobre a Nossa Senhora, que é o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, São Luís Maria. E ele começa o livro falando que Deus, ele faz as coisas da forma mais perfeita que ela pode ser feita. Eu acredito que aquele dia Deus ele fez a mesma coisa, ele fez aquele momento de intercessão da forma mais perfeita que poderia ter sido feito, ali na paróquia Santo Expedito, diante do Santíssimo. Esse momento com certeza fez muito melhor para nós do que para a Dudinha. A cirurgia dela foi um sucesso. O tempo que a cirurgia deveria durar, durou tempo menor do que o previsto, com a graça de Deus. E o Misão ele conta também porque nesse dia, como o Renato mostrou no vídeo, nós havíamos gravado um trechinho para mandar para o Misão, para que ele se sentisse um pouco mais consolado, soubesse que nós estávamos ali orando pelo bem da Dudinha e orando por eles também, que nós não havíamos esquecido. E o Misão ele conta que ele teve muita dificuldade de conseguir baixar o vídeo. Ele só conseguiu baixar o vídeo na hora que a Dudinha já estava em cirurgia. E nesse momento para ele foi uma confirmação de que Deus estava à frente, guiando as mãos do médico. Foi muito bacana. Foi bacana também porque a gente sempre viu o Misão como um pregador, como aquele que trazia a bênção, né? Nós vimos que nós também podemos ser esse instrumento. Depois desse momento de oração, a gente se sentiu tão preenchido com aquilo que a gente quis continuar. E nós fomos conversar com o padre para que nós pudéssemos iniciar um grupo de oração
às 11 horas da noite. E depois de uma missa nós conversamos com o padre, como a Camila e o João também contaram um testemunho, o padre ele aceitou prontamente, e a única sugestão que ele deu foi que o nome do grupo fosse... que o padroeiro do grupo fosse São João Bosco. E de fato não teria nenhum outro santo melhor para a cena do que São João Bosco, ele que é patrono da juventude e que fez um trabalho tão magnífico com jovens. Inclusive, o trabalho dele gera frutos até hoje, né? Através dos salesianos. Quando nós começamos o grupo Dom Bosco, nós tivemos um pequeno problema, uma crise de identidade, porque o Dom Bosco, ele não funcionava como um grupo de oração misto, um grupo de oração tradicional, porque devido ao horário, tinha certos afazeres, certas condições para a existência de um grupo de oração que nós não seríamos capazes de poder exercer como núcleo, entre outras coisas. E o grupo Dom Bosco também não era um GOU, não era um grupo de oração universitário, porque não acontecia dentro da faculdade. E também não era um grupo de oração jovens, porque era um grupo de oração voltado para universitários e tinha algumas pessoas um pouquinho mais experientes, mas algumas que também eram do meio universitário e que gostavam muito do grupo. Então, devido a isso, nós acabamos não fazendo parte da renovação carismática católica devido a essa falta de identidade do grupo, dentro do movimento que já tinha todos os seus ministérios organizados, né? Então nós decidimos nos tornar Missão Dom Bosco. Não tivemos nenhum vínculo com a renovação nesse primeiro período. E quando nós fizemos 1 ano de grupo, nós resolvemos fazer um retiro, que seria o primeiro retiro da Missão Dom Bosco. Foi um retiro muito bacana, que o João e a Camila citaram no vídeo, com pregação do Fernandão, pregação do Denis Nogueira, de São José do Rio Preto, os dois de São José do Rio Preto. E só durante esse período de preparação para esse primeiro retiro que, além de ser uma experiência nova para a gente, porque apesar de todos ali já terem participado ou do EJOC ou dos Vicentinos, nunca estivemos à frente de um retiro em que fosse totalmente organizado por nós. Foi assim, uma experiência nova para todo mundo, tá à frente realmente dando a cara, sem nenhum outro tipo de apoio além de nós mesmos. Devido às dificuldades que nós começou a surgir alguns atritos entre os membros. E Deus é muito sábio, velho. Em tudo que ele faz, ele sempre tira algo de bom. Porque esse foi o caminho que o Dom Bosco teve para poder voltar à raiz da renovação carismática católica, aquilo que ele de fato é, ou seja, a sede que ele tinha, a fonte que ele tinha um desejo de beber, que era a renovação carismática católica. Então nós tivemos o retiro que foi, apesar de todos os acontecimentos, foi um retiro excelente. Quem esteve lá gostou e com certeza até hoje traz recordações. E foi legal também esse retiro porque nós passamos a conhecer o Fernandão, que nós só ouvíamos falar dele através do testemunho do Misão. Foi o primeiro contato que nós tivemos com esse homem santo de Deus. E nós também nós criamos amigos ali, né? O pessoal, a família do Denis Nogueira, que já tinha uma certa amizade, e o pessoal que também fazia parte dessa missão do Fernandão. Mas passando esse retiro, nós voltamos para o nosso grupo de oração, sentindo que faltava alguma coisa para que o nosso grupo se tornasse completo, para que o nosso caminho estivesse de fato correto. E eu enxergo esse como um momento em que o Dom Bosco começou a se direcionar para aquilo que ele de fato se tornou posteriormente. Algo que eu fiquei muito feliz de ter exercido dentro do Dom Bosco com os meus amigos foi ações solidárias que nós fizemos, porque devido a todos os compromissos que se tem dentro dos grupos de oração da Renovação Carismática Católica, muitas vezes acabava tendo muito serviço para poucos servos. Então eu sentia falta, eu que tinha iniciado a minha caminhada através da Sociedade São Vicente de Paulo, dos Vicentinos, eu sentia falta de poder estar com pessoas que necessitavam de fato da caridade da igreja. Porque nós gostávamos muito de fazer orações, de ir até as pessoas que necessitavam dessa caridade espiritual, vamos dizer assim, né? Mas eu também queria estar perto de pessoas
conforme Jesus teve, pessoas que de fato tinham necessidades materiais. E com o Dom Bosco nós fizemos várias ações que para mim foram muito legais e muito importantes. Entre elas, teve uma campanha que nós fizemos recolhendo agasalhos e nós, depois do grupo de oração, levamos para o pessoal que morava na rua aqui na cidade. Teve também, quando ocorreu o rompimento da barragem de Mariana, nós recolhemos alimentos, roupas, água também, não lembro qual foi a quantidade, mas nós conseguimos muita coisa, mais do que nós conseguimos enviar para lá. Também teve os eventos que nós ajudamos a paróquia a realizar, os kairós que o Padre Rodolfo sempre fazia 2 vezes por ano, né? No começo, uma durante a Quaresma e outra no tempo do Advento, se eu não me engano, acho que é isso daí. E tivemos a oportunidade de estar com várias pessoas que a gente admirava o trabalho, o Thiago Brado, o Thiago Tomé, com a Renovação Carismática. Uma vez nós tocamos com o Weber Campos, também foi muito bacana. Era alguém que eu particularmente admirava bastante, inclusive eu, que na época que eu descobri quem era o Weber Campos, fiquei muito feliz de descobrir que ele era um consagrado a Nossa Senhora pelo método de São Luís, né? Então eu tive um pouquinho de vontade de conhecer ele, saber que ele vinha aqui, a gente iria tocar com ele. Para mim foi algo muito especial, muito bacana, muito legal. O Dom Bosco ele trouxe para mim uma superação muito grande na minha história, porque quando eu era mais novo, apesar de parecer essa carinha de anjo, eu era muito chato. Na verdade ainda sou, né? Mas hoje sou um chato mais suportável. Mas eu tinha certos problemas na minha vida que eu não conseguia me relacionar com pessoas, eu não tinha amigos, não tinha pessoas que realmente fossem próximas a mim e que eu de fato pudesse confiar. E o Dom Bosco ele me trouxe isso, ele me trouxe novos amigos e também me trouxe, me deu a oportunidade de ver que eu de fato tinha amadurecido e tinha aprendido a como fazer amigos. Tipo, e também me mostrou que o Dom Bosco, ele, como parte do movimento da renovação carismática, se a gente parar para pensar, para analisar, ele de fato não se encaixa em nenhum outro movimento da renovação. Tipo, é difícil colocar ele como um grupo de oração misto, é difícil colocar ele como um grupo de oração universitário, é difícil colocar ele como um grupo de oração jovem. Eu hoje arriscaria dizer que o Dom Bosco ele é um carisma novo dentro da RCC. Assim como outros ministérios surgiram através da necessidade e da inspiração do Espírito Santo através de algumas pessoas, hoje eu enxergo o Dom Bosco como esse novo carisma. O Dom Bosco é um grupo que já está há 6 anos, quase 6 anos, e que apesar da alta rotatividade que tem, porque por serem universitários, muitos vão embora, inclusive ano passado teve uma missa em comemoração dos 5 anos de Dom Bosco e todos os membros fundadores, os cofundadores, eles foram convidados a estar. E foi bacana aquele evento porque, quando a gente chegou lá, eu olhei em volta daquele negócio. Além do pessoal da antiga e do pessoal que era servo naquele momento, eu não conhecia ninguém. Eu olhei aqui e falei, meu Deus, cadê o povo, que eu conheço, cadê os meus amigos e tal? Mas de fato essa é uma identidade do grupo, essa rotatividade, porque muitos que ali participam são pessoas que estão longe da família, quando eles conseguem se formar com a graça de Deus, conseguem voltar para o seio familiar deles. Também tem aqueles que estão aqui, acabam indo embora, mas enfim, ver que tem pessoas novas que estão interagindo com o Dom Bosco, enquanto outras pelas necessidades não estão mais participando, é entender que de fato o grupo está funcionando, porque essa é a função dele. O principal trabalho do Dom Bosco é colocar no coração de cada jovem que lá passa uma sementinha para que ela floresça onde ele esteja. Dom Bosco é o grupo de oração certo para cada jovem, independente de quem seja, do que esteja buscando, do que acredite. O Dom Bosco é o lugar certo para estar, porque esse é um momento da vida muito complicado. Porque você acabou de sair do ensino médio, você não sabe o que você quer fazer para o resto da sua vida, mas você arrisca alguma coisa, você não sabe como discernir de fato se o que você está fazendo é o correto, e você precisa de pessoas que te ajudem nessa caminhada, né? E o Dom Bosco é justamente esse lugar onde você possa partilhar tanto as suas necessidades, suas dificuldades, quanto as suas alegrias. O
teve um negócio muito bacana que aconteceu em um churrasco que o Renato também citou, a Camila e o João também citaram. Foi o primeiro que a gente fez na casa do Renato. E naquele momento a gente fez primeiro o churrasco, depois que chegou o carvão. Quem tava lá vai saber da história. O churrasco que esqueceu de comprar carvão. E depois que nós fizemos o churrasco e resolvemos fazer um momento de oração, a gente achou que tinha durado tipo uns 40 minutos, quando a gente foi ver, começou meia-noite, acabou, era 3 horas da manhã, parecendo que tinha passado 40 minutos de oração. E durante esse período teve um momento de partilha em que cada um entregou suas dores, e foi muito bacana isso, porque ali todo mundo viu a sua fragilidade e nós pudemos orar um pelos outros. E naquele momento nós entendemos que de fato esse era o caminho do Dom Bosco. Jovens se ajudando para que nós pudéssemos caminhar e não abandonar Cristo, não abandonar a igreja e conseguir alcançar resultados melhores. E eu quero falar para você, jovem, que ainda não conhece o Dom Bosco, que se você for, tenho certeza que você não vai se arrepender. Eu quero falar com você, jovem, que ainda não conheceu o Dom Bosco. Esse é o lugar que você realmente necessita, porque lá você vai encontrar aquilo que o seu coração busca. São João Bosco, ele baseou toda a vida dele em uma tríade, que é trabalho, que de fato muitos de nós exercemos por necessidade e, óbvio, por amor, mas também por necessidade, porque conta não se paga com amor, né? Trabalho, oração, porque não é possível estar de pé diante da dificuldade sem a oração, sem a conversa com Deus. E o último pé dessa tríade é a alegria, que é a peça fundamental. E não é uma alegria falsa, é uma alegria real. Nós vamos ter dificuldades, vamos ter problemas, vamos ter momentos de tristezas, mas isso não vai nos tornar uma pessoa triste. Nós precisamos ser uma pessoa alegre. E com certeza lá no Dom Bosco você vai conseguir viver tanto a oração quanto o trabalho, servindo através da paróquia, através do grupo, e a alegria. A alegria de estar vivo, a alegria de ser jovem e a alegria de ser de Deus.